Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E o assunto de hoje é Desvendando o Apocalipse. Continuação da série Desvendando o Apocalipse. E o assunto de hoje é sobre a igreja de Pérgamo. Falei sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna. Agora eu vou falar sobre a igreja de Pérgamo. Mas antes de eu falar da história desta igreja, tudo que ocorreu, o que serviu essa igreja para nós? O que pode nos ensinar nos dias de hoje? Antes de tudo isso, vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este momento, Senhor. O dia do Senhor, o dia do sábado, que começou ontem no pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. Que o Senhor possa me encorajar, Senhor. Quero me fazer-me seu servo, para que eu busque a Tua palavra, que fale a Tua palavra, Senhor, que transmite a Tua palavra para todos os fiéis, que o Senhor, que essa palavra possa buscar mais as pessoas para Ti, Senhor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que eu proferir essas palavras, Senhor, meu Deus. Que tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escrevi: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te e não venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Esta é a carta do anjo da igreja, né? Aquela de Pérgamo. Que é essa promessa de Deus. Vamos, o que fala dessa igreja? Vamos abrir em Apocalipse 13, 8. Apocalipse capítulo 13, o verso 8. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O que fala aqui sobre a expressão que ela falou lá, que era da doutrina de Balaão, né? Que ela falou lá da doutrina de Balaão, que eram os que acreditavam nessa doutrina. Todos aqueles que não se arrependeram, todos aqueles que não querem sair daquela prática, aquele que não tem o nome escrito no livro da vida, todo aquele que ele recebe a mensagem, que escuta, mas não pratica, que ela não está escrito no livro da vida. Vamos para Ezequiel, voltar lá no começo, no livro de Ezequiel, lá no Antigo Testamento, capítulo 8, e os versos 14, 15, 16, 17 e 18, do 14 ao 18. Estou falando sobre a abominação, né, que era do povo de Israel, que era dentro do tabernáculo, né, dentro do templo que Salomão fez, que era no seu tempo quando era rei. Os anciões, todos aqueles que eram importantes, que eram chefes lá em Israel, que era fazendo do templo, que era adoração ao sol, a Baal, a Será, dentro da casa do Senhor. Que antes ficava a arca do Senhor só, que era todos os utensílios que a arca devia de ter, né, que era o modelo, aquela que tem a arca do Senhor lá no céu. Como se diz, que arrancaram tudo de lá e colocaram falsos ídolos.
Aí eu comparo esse evento em Ezequiel capítulo 8 com as igrejas de hoje. Com as igrejas de hoje. Era que ainda tem o tempo de Ezequiel capítulo 8. Era abominações dentro do templo. Vamos ler o versículo 14 até o 18. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me, vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol virados para o oriente. Então me disse, vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá, ou fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo a seu nariz, pelo que também eu os trarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Quer dizer, não brinque com Deus. Você que está praticando adorações aos ídolos, macumba, espiritismo, quero vocês que praticam coisas abomináveis ao Senhor, ou se arrependem agora, ou não vai ter arrependimento mais. Aproveitem que a porta da graça está aberta, que você pode se arrepender, você pode voltar ao primeiro amor. Você que caminhou com Cristo, cara, na sua infância, cara, seus pais eram de igreja, não importa a religião, católico, adventista, assembleano, mas você cresceu dentro da igreja e agora se desviou, cuidado, volte ao primeiro amor, volte quanto é tempo. Olha que Jesus falou aqui para Ezequiel, que era que o anjo que levou Ezequiel em espírito, que era em visão, era Jesus Cristo. Vamos para a 2 Tessalonicenses. E aqui fala aqui em 2 Tessalonicenses 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 a 4. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá em quem primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Quer dizer, cara já teve na Idade Média, né? O papado, que vai voltar de novo a se estabelecer, o papado. Aquele tempo lá foi 3 anos e meio profético, 1260 anos, agora serão 3 anos e meio literais, 1260 dias de poder papal. Falar agora a história da igreja de Pérgamo. É muito sério o que eu falei, povo de Deus. Ou você se arrependa agora, ou vai perder a salvação. A igreja de Pérgamo é mencionada na Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículos de 12 a 17. Naquele tempo, Pérgamo inegavelmente era uma cidade importante na Ásia Menor, a atual Turquia. Na mensagem de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor, a igreja de Pérgamo é uma delas. A igreja de Pérgamo é mencionada. Eu já li isso aqui. Na carta a Pérgamo, Jesus elogia a igreja por sua fidelidade, mesmo em meio a uma cidade onde o trono de Satanás estava estabelecido. No entanto, ele também faz algumas críticas. Jesus expressa certamente uma preocupação com o fato de alguns membros da igreja estarem seguindo os ensinamentos de Balaão
e dos nicolaítas, que eram práticas que envolviam compromissos éticos e doutrinárias. O que significa doutrinas de Balaão? Que no antigo Israel, no tempo de Moisés, cara, tinha um sacerdote chamado Balaão, cara, era da... não lembro mais o reino que ele era, mas que fazia sacrifício a crianças, que era um reino idólatra. E ele, cara, o rei, né, o rei daquela corte, cara, falou para ele: amaldiçoa Israel. O rei Balaque, que era amaldiçoa para Israel, que era para derrotarem, cara, que eu enfrentarei Israel. Mas, cara, Deus usou Balaão, que era para abençoar Israel. Cara, Deus falou para Balaão: eu sei das suas intenções, que você quer amaldiçoar, cara, Israel, mas eu usarei, cara, para abençoar Israel. E foi o que aconteceu. Cara, Balaque ficou furioso e Balaão, como se diz, cara, abençoou, não amaldiçoou. Mas que essa igreja estava nos ensinamentos desse sacerdote, que era idólatra. Jesus repreende a igreja de Pérgamo por tolerar aqueles que sustentam a doutrina dos nicolaítas, uma heresia que não é totalmente clara na Bíblia, mas aparentemente envolvia uma forma de libertinagem e compromisso moral. Desta forma, a mensagem para a igreja de Pérgamo conclui com um apelo ao arrependimento e a advertência de que, se não se arrependessem, Jesus viria e lutaria contra eles com a espada de sua boca. As cartas às 7 igrejas, incluindo Pérgamo, é interpretada por estudiosos como uma exortação espiritual e moral, bem como uma advertência para as igrejas permanecerem fiéis à verdade e à retidão, evitando a influência negativa do mundo ao seu redor. A cidade de Pérgamo, na antiguidade, estava localizada na região ocidental da Ásia Menor, que é a parte asiática da Turquia moderna. Pérgamo situava-se na província romana da Ásia, na região conhecida como Eloida, próxima à casa do mar Egeu. Atualmente, as ruínas da antiga Pérgamo estão situadas perto da moderna cidade turca de Bérgamo, na província de Izmir, Turquia. Estas ruínas, sem dúvidas, são uma atração arqueológica significativa, e o sítio arqueológico inclui diversos edifícios e monumentos, como o altar de Pérgamo, o teatro de Pérgamo e a biblioteca de Pérgamo. O nome Pérgamo tem origens antigas e sua etimologia não é totalmente clara. No entanto, algumas teorias sugerem que o nome pode derivar do grego antigo ou do latim. Aqui estão algumas possíveis explicações só para exemplificar. Do grego antigo, a palavra pérgamo, em grego, pode se referir a um pergaminho, que é um tipo de material utilizado para escrever na antiguidade. Uma teoria é que a cidade pode ter recebido esse nome por causa da sua produção ou significativo de pergaminhos, do latim, do mesmo modo Pérgamo. Também tem uma raiz latina que pode se referir a uma fortaleza ou uma colina elevada. Essa explicação sugere que o nome pode ter sido escolhido devido a uma localização da cidade em uma colina por razões defensivas. Há também, aliás, uma lenda mitológica associada à fundação da cidade relacionada ao herói grego Perseu. Segundo a lenda, Pérgamo foi fundada por um descendente de Perseu chamado Teclonus. Independentemente da etimologia exata, Pérgamo de fato tornou-se uma cidade importante durante a antiguidade e era conhecida por sua riqueza cultural, incluindo a famosa Biblioteca de Pérgamo. Assim, também foi um centro político e religioso significativo na região. Pérgama é uma famosa por abrigar as ruínas da antiga cidade de Pérgamo, um importante centro cultural e político na antiguidade. As principais atrações incluem o altar de Pérgamo, o templo de Trajano, o teatro de Pérgamo e a biblioteca de Pérgamo. Este é um antigo centro de cura dedicado a Cépsio, ao deus da medicina na mitologia grega. O Cépsion de Pérgamo é um dos mais importantes na antiguidade e inclui uma série de edifícios como templos, teatros e banhos.
Localizada em Bergama, este museu exibe uma coleção de artefatos encontrados nas escavações arqueológicas em Pérgamo. O museu, sem dúvidas, é uma ótima maneira de aprender mais sobre a história e a cultura da região. A igreja de Pérgamo era uma comunidade cristã do primeiro século que ficava localizada na Ásia Menor. A igreja de Pérgamo também ficou conhecida por estar entre as 7 igrejas citadas no Apocalipse que receberam as cartas da parte do Senhor Jesus Cristo. Pérgamo era uma cidade onde a igreja estava, era uma capital da província da Ásia no Império Romano. Isso significa que Pérgamo era uma cidade importante, com grandes edifícios, boa acessibilidade e com uma economia muito ativa. A cidade ainda contava com uma biblioteca bem equipada e templos dedicados a vários deuses do mundo grego-romano. Inclusive ali um templo a César. Este era o cenário que a igreja de Pérgamo estava inserida. Não há qualquer informação específica sobre como foi a fundação da igreja de Pérgamo. De fato, que sabe-se que o apóstolo Paulo foi um missionário muito ativo naquela região. A Bíblia diz que durante a terceira viagem missionária de Paulo, o evangelho foi pregado em toda a Ásia. E então existe a possibilidade de o próprio apóstolo ter iniciado a comunidade cristã em Pérgamo. Ou talvez alguém foi convertido durante sua viagem missionária. A igreja de Pérgamo foi elogiada por Cristo por sua fidelidade mesmo diante de grande oposição e perseguição. A carta diz que a igreja de Pérgamo ficava bem no local onde estava o trono de Satanás. Apocalipse 2:13. Pérgamo tinha muitos templos pagãos. O monumento dedicado a Zeus era referência no mundo antigo. Aclépsio, o deus da cura simbolizado na figura da serpente, também era atualmente cultuado em Pérgamo. Mas Pérgamo também era um centro da adoração ao imperador. Naquela cidade, o imperador romano era louvado e recebia cultos em sua homenagem. Todos os habitantes da cidade eram convidados a proclamar César é o Senhor. Tudo isso explica porque ali era o trono de Satanás. Evidentemente, esse ambiente causava sérios problemas aos cristãos. Em Pérgamo, eles eram duramente perseguidos. Quer dizer, César é o Senhor. Por isso mesmo que quando Jesus estava aqui na terra, uma pessoa chegou a ele e falou que era que os sacerdotes queriam acusar Jesus de qualquer maneira, mas Jesus, sabendo disso, não caiu na cilada, que apresentou uma moeda de César, que era para Jesus, e falou para Jesus, qual é o desenho desta moeda? Jesus falou, é de César. Sim, é de César. Eles pensaram que Jesus ia martirizar César, né? Que ia criticar César, que era por ter uma moeda. Não, Jesus falou, dá a César o que é de César, e o que é de Deus, para Deus. Quer dizer, eles ficaram com o queixo caído, porque eles queriam acusar a Jesus. Em Pérgamo, eles eram duramente perseguidos, ao não aderirem aos festivais religiosos na cidade. Os crentes também eram praticamente excluídos da vida social e econômica da cidade, pois a economia estava muito ligada à religião. Além disso, não a reconhecer César como um deus, os cristãos se tornavam alvos de uma perigosa repressão que poderia lhes custar a liberdade e até a vida. A própria carta à igreja de Pérgamo cita um cristão chamado Antipas, que foi martirizado naquela cidade. Apocalipse 2:13. Inclusive, há uma antiga tradição que diz que Antipas foi queimado até a morte dentro de um touro de metal. A repreensão à igreja de Pérgamo. Depois de ter elogiado a igreja de Pérgamo por sua fidelidade em um cenário de perseguição, o Senhor Jesus repreendeu a mesma igreja por causa de seus descuidos com a doutrina, com a disciplina. Ali a doutrina de Balaão estava encontrando simpatizantes. Nos dias do Antigo Testamento, Balaão foi alguém que arquitetou um plano para conduzir Israel à imortalidade e à desobediência contra Deus. Números capítulo 22, verso 25. Então parece que de forma semelhante na igreja de Pérgamo havia algumas pessoas que estavam praticando das festas imorais da cidade, como se isso não fosse um problema para a vida prática cristã daquela comunidade.
Talvez essas pessoas pensassem que poderiam frequentar os festivais pagãos com seus cultos aos ídolos, desde que tivessem dentro de si a certeza de que um ídolo não significava nada. No final, essas pessoas propagavam a doutrina dos nicolaítas, que basicamente eram pessoas comprometidas com o mundo. Então o Senhor Jesus exortou a igreja de Pérgamo a se arrepender e disciplinar seus membros faltuosos. Caso contrário, o próprio Cristo iria pelejar com a espada de sua boca contra aqueles que permanecessem na prática mundana. A promessa da igreja de Pérgamo. Por fim, a carta à igreja de Pérgamo termina com uma maravilhosa promessa. Cristo promete dar ao vencedor do maná escondido, bem como a pedrinha branca, com um novo nome escrito sobre ela, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2:17. A Bíblia explica que o próprio Cristo é o maná que desceu do céu. João 6, versos 31 a 35. Parece haver um constante aqui. Aqueles crentes que rejeitassem os banquetes dos ídolos poderiam se alimentar do próprio Senhor Jesus Cristo e viver para sempre. João capítulo 6, versos 48 a 50. Sim, Cristo é o maná que alimenta a sua igreja. A respeito da pedrinha branca, traz sobre ele um novo nome. Há diferentes interpretações. Alguns pensam que se trata de uma simbologia que representa um bilhete de entrada para a celebração da bem-aventurança eterna, e que o novo nome é uma mensagem pessoal de Cristo ao vencedor. Nos jogos antigos, muitas vezes um atleta vencedor recebia uma pedra branca que garantia sua entrada na cerimônia de entrega dos prêmios. Outros acreditam que a pedra branca representa o próprio crente que a recebe, assim como as 12 tribos de Israel eram representadas por 12 pedras que ficavam nas vestes do sumo sacerdote. Êxodo capítulo 28, versos 15 a 21. Nesse caso, a pedra branca como símbolo de purificação, justificação e santificação. Já com relação ao novo nome escrito sobre a pedrinha branca, os estudiosos que adotam esse tipo de interpretação também divergem de opinião. Alguns pensam que um novo nome indica as pessoas que recebem e tem a ver com seu novo caráter transtornado e com sua nova relação com Cristo. Outras, por sua vez, acreditam que o novo nome é o nome de Cristo, que indica o vencedor que pertence a Ele. Seja como for, a carta à igreja de Pérgamo mostra a importância da fidelidade ao Senhor, do compromisso com a doutrina e zelo pela pureza do Evangelho, e também as maravilhosas bênçãos da salvação que os crentes desfrutarão de forma ainda mais plena na eternidade. Povo de Deus, essa história, que era de repreensão, e de promessa, de todas as igrejas, repreensão e promessa. A cidade de Pérgamo era a capital da Ásia nos tempos bíblicos do Novo Testamento sob o domínio do Império Romano. Então, como a capital da província romana na Ásia, Pérgamo era sem dúvida uma cidade importante. A cidade de Pérgamo ficava localizada sobre uma montanha de rocha com cerca de 300 metros de altitude. Aos pés da cidade ficava o grande vale fértil do rio Cáquio. Pérgamo estava ao norte de Éfeso, a cerca de 30 quilômetros do mar Egeu e pouco mais de 100 quilômetros da cidade de Esmirna. Embora não tivesse um grande porto marítimo, embarcações pequenas alcançavam a cidade através da navegação pelo rio Caico. Por via terrestre, a cidade de Pérgamo era de fácil acesso. A cidade ficava sobre a grande entrada que ia à cidade de Éfeso até Cícico, uma cidade da Mísia. Atualmente, na região da antiga Pérgamo está a moderna cidade de Bérgama, na Turquia, que recebe muitos visitantes interessados nas ruínas da antiga cidade. No século I depois de Cristo, Pérgamo era uma cidade antiga. Inclusive, antes de ser dominada pelos romanos, Pérgamo foi durante séculos uma cidade helenística proeminente. A proeminência da cidade de Pérgamo começou por volta do século III a.C., ainda na dinastia dos Átulos. Foi nesse tempo que a cidade veio a se tornar a capital de um reino helenístico de importância considerável. Em 133 a.C., por ocasião da morte de Átalo III, Pérgamo se tornou província da Ásia e antes dos tempos romanos, os governantes de Pérgamo detinham o poder necessário para expandir seu controle da riqueza natural da cidade-estado, o que lhes fora concedido livremente como patronos das artes, fazendo da cidade de Pérgamo uma das melhores e mais bonitas cidades gregas.
Pérgamo era uma cidade que contava com construções importantes em seu tempo, reunindo edifícios públicos imponentes. Na economia, sua imposição privilegiada sobre o vale do rio Caico conferia à cidade de Pérgamo uma posição de fortaleza que dominava sobre a zona rural daquela região. A cidade foi um centro cultural greco-romano de referência. O nome Pérgamo faz referência à indústria de um pergaminho antigo que era preparado de peles de animais na cidade. Além disso, além desse tipo de pergaminho ser utilizado pelo povo da cidade para escrever, ele também era negociado. Inclusive, na cidade havia uma biblioteca que chegou a acumular aproximadamente 200.000 rolos. Nos tempos bíblicos do Novo Testamento, Pérgamo era uma cidade grande com aproximadamente 144.000 habitantes. A cidade também era famosa por sua escola de escultura e por ser um centro religioso importante. Na cidade havia muitos templos e altares pagãos. Em Pérgamo havia templos para Zeus, Atena, Nicéfora, Dionísio, Cártego e Aclépsio. O grande altar de Zeus era o monumento religioso mais importante da cidade, com mais de 12 metros de altura. Esse altar ficou conhecido como Altar de Pérgamo e atualmente pode ser visto reconstruído no Museu de Pérgamo em Berlim. O altar de Aclépsio também atrai muita gente, pois ele era cultuado como um deus da cura. Inclusive, seu símbolo era uma serpente que até hoje estampa os emblemas da medicina. Quando os romanos passaram a controlar Pérgamo, também foram construídos altares dedicados aos imperadores romanos. Por isso, Pérgamo era um centro da religião de Roma, onde o culto ao imperador era praticado com frequentes ofertas sendo trazidas à imagem de César. O proconsor romano da cidade também tinha total autoridade para aplicar a pena capital entre os cidadãos. Provavelmente a igreja de Pérgamo também foi fundada pelo apóstolo Paulo em sua terceira viagem missionária na região da Ásia. Mas devido à sua morte, o apóstolo João também a assumiu, colocando seu discípulo Antipas como pastor responsável por aquela comunidade. Os cristãos da igreja de Pérgamo se encontravam numa situação difícil. Por todos os lados, os vizinhos praticavam idolatria e davam honra aos governantes romanos. Eram cristãos que amavam a Jesus, mas devido a estarem rodeados por ídolos, também pagãos, e forte perseguição aos imperadores de seus simpatizantes, acabaram por tolerar certas práticas pecaminosas na comunidade e não condenar mais ações erradas dos governantes e da população em geral, certamente para que fossem provados pelos homens e diminuíssem a perseguição sobre eles. Jesus elogia a igreja de Pérgamo por manter a fé nele e não aceitar se render nenhum outro senhor além dele. Esta postura de fé em Cristo, a obediência a ele não era tão louvável, que inclusive o pastor Antipas, não aceitar se prostrar em adoração ao imperador romano, acabou sendo lançado em uma fogueira onde foi morto, fazendo parte da lista de um dos mártires cristãos mais famosos da história eclesiástica. Quer dizer, povo de Deus, que era essa a história de igreja de Pérgamo. Que era uma história de fé, de perseverança daqueles que viviam naquela cidade, que acreditavam que era em Cristo, que viviam para Cristo, mas viviam rodeados de adorações aos ídolos pagãos, como mesmo o imperador César, que tomou conta daquela cidade, que ele decretou que era o povo que fazia uma imagem dele, que era para adorá-lo. Imagine só a perseguição que esse povo sofreu. O que vai servir para os tempos de hoje? O que serve para os tempos de hoje? Igual eu falei no vídeo anterior a esse, que era na escola sabatina. Perseverar até o fim. Perseverar até a morte. Se tiver que morrer por Cristo, eu vou morrer. Não hesitarei. Não fugirei. Da condenação. Mas eu vou morrer por amor a Cristo. É isso que vocês também devem fazer. Morrer por Cristo. Olha os antepassados. Olha o que eles viveram. Morreram por Cristo. Devemos ser uma cópia. A gente tem que pegar o que eles fizeram, uma cópia, que era para nós. Morrer por Cristo. Para manter-se na fé. Vamos orar para fortalecer a nossa fé, povo de Deus.
Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Era para falar da história da igreja de Pérgamo. Essa história de, de repreensão e de promessa. Por isso, meu Deus, que serve para também a nós aos dias de hoje, para que a gente possa pegar de modelo que a gente deve sair das trevas, querer ir para a luz, que a gente deve voltar para o primeiro amor. Temos que aceitar a Cristo em nossas vidas, adorar ao Senhor, meu Deus. Por isso, meu Deus, muito obrigado por este momento. Tudo isso peço e clamo em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, que esses ensinamentos, que essa história, ela possa nos revigorar para a promessa que Deus faz para nós todos os dias, para irmos morar lá na Nova Jerusalém. Fortalece aqui no YouTube, povo de Deus. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para ir vocês recebendo o meu vídeo. E feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau.